Se esse vídeo chegou até você, é porque precisava te encontrar. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Vozes da Alma. Eu me chamo Nathalie Messias, sou psicóloga, escritora, oraculista e hoje vim trazer para vocês uma mensagem muito importante. Quarta-feira é dia de relacionamentos, pois é, né? Algo que nós gostamos muito. Então, o que eu venho trazer para vocês hoje é como melhorar a comunicação nos relacionamentos, né? No seu relacionamento. O oráculo que eu estou utilizando é o oráculo Vozes da Alma, que foi um oráculo que eu mesma canalizei, que ele traz a sabedoria dos animais, né? Ele traz ali uma questão da sabedoria das palavras, do silêncio, da ancestralidade, da presença, tá? Então eu te convido a respirar fundo, nesse tema que é tão importante, e te convido também a você convidar os seus mentores, seus guias espirituais para estarem aí com você, lembrando que essa é uma tiragem coletiva e geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que for para você, combinado? Vamos lá então, Oráculo traz pra gente como melhorar a comunicação no relacionamento. Essa pessoa que está me assistindo, como que ela pode melhorar a comunicação no relacionamento dela? Maravilha, gente. A primeira carta que saiu, então, é a carta do afeto, que é a carta do urso. Ser vulnerável é um ato de coragem. Permita-se falar mais dos seus sentimentos. O afeto vem quando demonstramos nossas necessidades com sabedoria. Gente, perfeito! Mais perfeito que isso, só dois disso. Ó, bem real, viu? A gente tá iniciando esse jogo, essa abertura, com essa carta que saiu do urso, né? Principalmente quando a gente traz esse tema de comunicação no relacionamento, como melhorar. Porque olha só que legal. Essa carta do urso, ela vem falando sobre essa questão de ser vulnerável, que ser vulnerável é um ato de coragem, né? E que você precisa se permitir falar mais dos seus sentimentos, que o afeto vem quando a gente demonstra as nossas necessidades com sabedoria. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente quer que o outro adivinhe aquilo que a gente está sentindo, ou que aquilo que a gente precisa, né, para ele atender às nossas necessidades. E muitas vezes o que acontece não é isso, né, minha gente? Não acontece isso, e aí é onde entra a frustração, tá? Então, olha só que interessante, para a gente começar falando aqui da comunicação, né, assertiva dentro de um relacionamento, como que a gente melhora, uma das primeiras coisas que a gente fala também sobre essa questão de afeto, de ser vulnerável, é da escuta, tá? É, ouvir, gente, é diferente de escutar. Ouvir é quando a pessoa está falando e você está ouvindo, mas você não está muito prestando atenção. Você está ouvindo, e aí o que acontece muitas vezes, a gente for reparar e perceber, né? A outra pessoa está falando, a gente está pensando na resposta que a gente vai dar para ela. A gente não está prestando a real atenção, presença no que ela está falando para nós. E muitas vezes essas respostas que a gente quer dar dentro de um relacionamento vem como uma justificativa, né? Ah, mas foi só por causa disso que aconteceu isso, sabe? Ou uma argumentação tentando ir contra o que a pessoa está falando, colocando a pessoa do lado do errado e você querendo ser a pessoa certa da história. Cuidado com isso. Atenção nisso, tá? Porque que nem a gente está falando aqui. Uma comunicação assertiva, gente, boa, fluida numa relação, começa com a escuta, com a presença. Se você não está escutando o seu parceiro, a sua parceira, como que você vai realmente conseguir ajustar, comunicar com sabedoria, né, as coisas, ajustar tudo isso para que flua? Como? Não vai, não vai. Porque se você não ouve, você não entende.
Você não compreende o outro lado da pessoa quando a gente faz esse movimento de apenas ouvir e não estar presente, real e ali escutando ela. Porque olha só, gente, isso é um desafio para todo ser humano, mas é muito importante a gente compreender, tá? Existem muitos mecanismos de defesa que eles atuam, que eles acendem quando a gente está discutindo a relação, quando a gente está comunicando coisas. E aí é isso, parece que aciona uma chavinha ali que você quer se defender, que você quer reagir ao que está sendo dito, sabe? Principalmente porque tem essa informaçãozinha, essa crença limitante de que eu preciso estar certa, ou eu preciso convencer aquela pessoa de que meu ponto de vista está certo. E isso gasta uma energia tremenda, um gasto energético tremendo, que não vale a pena, que não vale a pena, tá? Então, quando a gente fala, né, dessa questão de afetividade, de comunicação, dentro de uma relação, a gente está falando desse espaço de presença, de escuta, antes de ficar reagindo apenas, tá? E essa carta, como ela fala para você se permitir falar mais dos seus sentimentos. Mas olha uma coisa que me vem, falar mais dos seus sentimentos, até para a gente comunicar algo, essa comunicação ela precisa vir de um ponto adequado. O que seria um ponto adequado? Não vou chegar em você depois do trabalho e você tá com aquele bico daquele tamanho porque o dia não foi bom, ou porque você tá estressada, ou porque aconteceu alguma coisa, e eu vou chegar em você e falar pra você, olha só, aconteceu isso, tô sentindo, nananã, não vai rolar. Sabe por quê? Existe o momento certo. Eu vou colocar o momento certo entre aspas, né? O momento mais adequado para que essa comunicação, essa fala seja efetiva, realmente, tá? E quando que é esse momento certo, então, Nathalie? Gente, é quando você percebe que a pessoa tá de boa. Quando a pessoa tá bem, quando a pessoa tá calma, quando a pessoa tá fluida, né? E uma outra coisa sobre relacionamento, sobre comunicação, muito importante, é que você precisa expressar a sua. Calma, calma lá que vai chegar lá daqui a pouquinho. Vamos para a próxima carta, que é a carta da vibração. A carta da aranha. Cada pensamento, cada palavra e cada ação ressoa no espaço como uma vibração que alcança a tudo e a todos. Uma única palavra pode mudar totalmente o destino de uma pessoa. E se essa pessoa fosse você? Forte, né? É muito legal, gente, porque essa carta, ela traz essa questão mesmo de todos somos um, de uma teia, assim. Então, aquilo que você faz aqui vai ressoar aqui. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Observe o que você está pensando e alimentando dentro de você. Você já parou para observar? Porque às vezes você está alimentando, quando você olha para o seu parceiro, parceira e fica remoendo coisas dentro de você, sinto que essa carta da vibração ela vem também trazer esse ponto de ficar remoendo, sabe? Vibrando coisas negativas dentro de você. Ah, porque eu falando disso e isso, e eu poderia ter dito aquilo, ou eu vou dizer isso, isso e isso, e não, porque não pode, porque isso não tá certo, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque blá 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 blá. Blá. Sabe o que você está fazendo? Você está co-criando isso na tua realidade. Pois é. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Se você está no meu canal, se você está acompanhando os vídeos que eu estou postando, ou se esse vídeo te encontrou, é porque tem uma mensagem aqui para você. É porque você está no caminho do autoconhecimento. É porque você quer evoluir a tua relação com o teu companheiro ou companheira. Então, aqui ele fala para você observar o que você tem alimentado dentro de você. Sabe? Se você fica com esses murmurinhos, com essa reclamação. Gente, vamos parar de ficar reclamando do seu companheiro, da sua companheira para as outras pessoas? Verdade seja dita, tá? Quero compartilhar uma coisa com vocês que eu aprendi ao longo desses anos de estudo e de atendimento clínico, que assim, ó, tem muita reclamação disfarçada de desabafo, sabe? Ai, não, mas eu vou desabafar com a minha amiga, vou contar pra ela o que aconteceu, e lá, lá, lá. Gente, essa alcinha tá me incomodando, vocês acreditam?
Um adendo aqui para vocês, não se importem, pronto. Vamos ver se ela para aqui quietinha agora, né? Tem muita reclamação disfarçada, sabe? De desabafo. Não, mas eu tô compartilhando aqui com fulano o que aconteceu. Compartilhe com seu psicólogo. Tudo bem, amizade, claro, a gente pode falar, né? Pode ter relações de amizade que a pessoa traga uma clareza para você em relação a tudo isso, mas cuidado para você não ficar reclamando. Ai, porque o fulano fez isso, porque blá 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 blá. Ai, mas você vê, nananana, é assim mesmo, porque com a ex dele era assim, porque não sei o quê, porque nananã. Quando a gente reclama, reclamar significa clamar para que aquilo aconteça novamente. É esse movimento que você está fazendo. Gente, eu tô aqui só para compartilhar essas coisas com vocês de todo o meu coração, né? Eu falo assim na descrição do meu canal, se você não leu ainda, que o Voz da Alma, ele nasceu justamente porque existiam muitas coisas dentro de mim que eu já tinha passado, ou eram inquietações, ou que eu via na clínica e não podia mais ficar só comigo, não podia mais caber só em mim. E que adianta a gente ter tanto conhecimento se a gente não compartilha, né? Então eu estou aqui para compartilhar conhecimentos com vocês, com você. E às vezes dói olhar pra gente. Eu sei que dói você reconhecer e falar, poxa, realmente eu fico reclamando, ao invés de querer resolver, ao invés de querer me alinhar, tá? Então, essa carta da vibração, ela vem falando para você observar bem os teus pensamentos, aquilo que sai da tua boca, aquilo que você faz, porque muitas vezes a palavra ela pode ajudar alguém ou ela pode também adoecer esse alguém, dependendo da forma como você diz. Tá bem. Agora sim, a outra coisa que eu queria dizer para vocês que a próxima carta é a carta da expressão, que é a carta do Rouxinol. E olha só o que que ela fala. A tua voz tem muito mais poder do que você imagina. Quando te calas, o mundo perde uma parte do que és. Tem coisas que só você veio fazer. Acredite mais em você e siga o seu coração, tá? Essa carta da expressão, eu tô sentindo que nesse ponto, quando a gente fala de comunicação no relacionamento, ela vem trazer para você um olhar sobre você dizer a tua verdade, tá? E que para isso, como eu falei, né, a gente precisa ter um momento certo. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente reage às coisas, não para pensar, para amadurecer, a hora que vê, falou coisas que magoou o outro, que estressou o outro, e que, gente, não vale a pena. Então observe as suas reações, observe o que você, como você tem se comportado com as pessoas, como que você tem falado com a pessoa que você ama, tá? Para que você saiba dizer a tua verdade no momento certo. E por que que eu estou dizendo dizer a tua verdade? Gente, eu sou uma pessoa, não sei se vocês já repararam ou não, mas eu gosto muito de esclarecer também o significado das palavras e do que eu estou querendo dizer, que é muito importante, porque é muito diferente, né, aquilo que a gente comunica do que aquilo que o outro entende. Isso também vale para o seu relacionamento. Aquilo que você comunica pode não ser a mesma coisa que o seu companheiro ou companheira está entendendo do que você está querendo dizer. Então, quando eu falo diga a tua verdade, quando eu falo verdade, eu não estou dizendo que a outra pessoa está errada. Eu não estou dizendo que você está certa e que a outra pessoa está errada, ou que você está dizendo a sua verdade e que a outra pessoa está mentindo, tá? Existem inúmeras verdades. Verdade, nesse ponto que eu estou trazendo aqui, é o seu ponto de vista. Como você observou e olhou aquilo que aconteceu naquele determinado momento. Então, dizer a sua verdade não quer dizer que a outra pessoa está mentindo. Gente, coloca isso na sua cabeça. De verdade. Coloca isso na sua cabeça de que para uma pessoa estar certa, a outra não tem que estar errada. Ambas podem estar certas porque são pontos de vistas diferentes, experiências diferentes que aconteceu. E tá tudo bem, tá? Então, quando eu falo dizer a sua verdade aqui, é você expressar para a pessoa realmente como você se sentiu, o que aconteceu. E quando você for falar, observa bem se você não está acusando essa pessoa. Porque muitas vezes, quando a gente fala de expressão, né, as pessoas falam para outra acusando. Ah, porque você fez isso. Ah, porque você é assim.
Ah, porque você mentiu, ou porque você sempre faz isso. Você denomina, julga, condena a pessoa como se ela fosse aquilo, reduz a pessoa ao mínimo daquilo. E você tem ideia em como a pessoa se sente? Se coloca no lugar dela. Se ela falasse para você o que você fala para ela, como você se sentiria? Ah, ela me diz, então. Então você sabe como que é o outro lado também. Não sabe? Então, quando uma sugestão que eu deixo aqui, quando a gente fala, né, de uma comunicação, trazendo também a última carta, que é a carta da conexão, a carta da baleia, que ela fala assim: o vínculo mais forte é aquele que nasce da escuta profunda. Olha lá, o que eu disse lá no começo, tá? Que escutar é diferente de ouvir, né? O vínculo mais forte é aquele que nasce da escuta profunda. A baleia veio hoje te lembrar que a conexão verdadeira é sentida, não explicada. Permita-se conectar verdadeiramente com as pessoas. Então, ela está trazendo aqui também uma questão de máscara, né, gente? Quantas máscaras você usa por medo de dizer a sua verdade, por querer evitar conflito, aí você não coloca limite, você diz sim para tudo, aí depois se perde no meio desse bololô todo, já não sabe se tá mais com a pessoa porque gosta, porque quer, porque ama, ou porque está cômodo, conveniente, se realmente faz o que faz porque quer ou porque se acostumou a viver daquele jeito, né? Então, quando ela traz essa questão da conexão, a primeira conexão que você tem que ter é consigo mesma, consigo mesmo. Será que você está conectada consigo? Você está conseguindo dizer sua verdade, colocar seus limites, dizer não sem culpa, sabe? Dizer não sem culpa. Que alívio dizer não e ficar em paz, tá? Depois essa conexão vem com a outra pessoa, essa conexão verdadeira, essa conexão profunda. Então, quando ela fala aqui que a conexão ela é sentida, não explicada, eu tô sentindo de falar aqui também uma coisa, de que para de ficar se apegando a picuinhas, coisinhas pequenininhas. Ah, porque me incomodou isso, eu tenho que falar. Ah, porque não, porque tá. Nem tudo precisa ser dito. O silêncio também diz, e muito, muitas vezes. Mas cuidado para você não ficar guardando e acumulando esse monte de coisa em você e ficar remoendo depois, tá? Quando eu digo desse silêncio, é um silêncio de você amadurecer isso dentro de você. Olha o nível de consciência, gente. Amadurecer isso dentro de você, sabe? Para daí sim você conseguir elaborar isso dentro e falar a tua verdade, compartilhar, comunicar com a pessoa o que realmente precisa ser comunicado. E quando eu falei, né, de uma comunicação assertiva, é você entender o momento certo de você falar, de você não ficar julgando, apontando a pessoa e falando o que ela fez de errado, porque quando você faz isso, automaticamente o mecanismo de defesa dela se levanta e ela vai contra você, é você contar o fato. Simplesmente conta o fato que aconteceu. Ah, aconteceu, olha, tal momento que você falou isso, naquele dia, ou que você fez tal movimento com tal pessoa, conta como você se sentiu quando ela fez aquilo. E aí entra essa questão de ser vulnerável aqui do afeto, né? Que ser vulnerável é um ato de coragem. E você falar para a pessoa, olha, eu senti ciúmes porque eu me recordei de outros relacionamentos, ou eu me senti insegura, ou eu fiquei triste, ou eu me senti julgada, ou eu não me senti acolhida. Será, né? Traga uma sugestão se você quiser. Será que na próxima vez você pode me ouvir mais? Você pode estar presente, ou você pode não fazer isso, né? Ou observa isso aí que você faz. Por que você fez isso? Sabe? Para que as coisas realmente fluam melhor no relacionamento, no seu relacionamento, tá bem? Então, não tenha medo de se expressar, sabe? Medo de conflito. Fale aquilo que você sente, né? A carta da expressão aqui, ó. Você estando conectada consigo, você vai conseguir expressar aquilo que você deseja, tá? O medo do conflito, muitas vezes, eu quero, não, antes de eu falar do medo do conflito, olha só que interessante. Todo relacionamento, toda pessoa que chega na sua vida, ela chega para te ajudar, de certo modo, a evoluir.
a crescer, a você enxergar coisas que antes você não enxergava. Então, se aquela pessoa fez aquilo que te magoou, te machucou e aquilo tá te incomodando, observa bem o que aquilo quer dizer ao seu próprio respeito. Observa bem mesmo, porque vai ter uma informação muito importante ali de um padrão seu, uma crença inconsciente, de coisas que remetem a outros relacionamentos, ou a coisas que você às vezes nem sabe nomear, mas que isso veio para curar, para você olhar e curar, tá? Então não tenha medo do conflito, não tenha medo de se expressar. Lembre-se de separar aquilo que é seu, que é do outro, porque a reação da pessoa, o que ela vai pensar, dizer, não está sob o seu controle e está tudo bem, tá? Então, o incentivo para você é seja você e se permita dizer o que você sente do seu coração, tá? Não com a mente, com a reação e com o ataque, mas o que vem do seu coração, tá bem? É isso que eu tenho para vocês hoje. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, que tenha ressoado aí. Se você gostou, comenta aqui, deixa o seu like e comenta. Gente, eu quero muito conhecer vocês, sabe? Comenta se fez sentido, quero saber de onde vocês são, o que, que você está passando no seu relacionamento, tá? Que assim a gente vai ficando cada vez mais próxima. E eu te ajudo e você me ajuda também. Então é isso, se inscreva no meu canal, deixa seu like, comenta também. E se você quiser, compartilhe com aquela amiga ou aquele amigo que você se recordou que também está passando por uma dificuldade de comunicação no relacionamento. Tá bom? É isso, meus amores. Se você se interessar por uma leitura particular comigo, tá? Na descrição tem um link ali abaixo. É só você clicar lá no meu site, tem tudo descrito, você vai saber um pouquinho a mais do meu trabalho. E a gente se vê na próxima. Um beijo e tchauzinho!